pode ajuda os tutores sempre atentos e cheios de amor e carinho pelos bichinhos. Sempre com bem, mais tarde tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente na segunda temporada do Bem Mais Pode, que seu pet agradece com beijinhos. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Bem Mais Pode, o podcast da clínica Bem Mais Pet. Hoje eu trago aqui duas convidadas super especiais e quero que vocês se apresentem para as pessoas se conhecerem. Então eu trouxe a Ana e trouxe a Silvinha. Quero que vocês se apresentem para o público conhecer o trabalho de vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, não sei que hora isso vai ao ar. Muito obrigada pelo convite, Larissa. Meu nome é Ana Flávia, eu sou psicóloga da ONG ATEAC. Nós somos uma instituição de Campinas que faz atendimentos com cães em diversas instituições, hospitais, clínicas de idosos, instituições que atendem crianças autistas. E a nossa ideia é promover saúde e bem-estar por meio dos atendimentos com os cães. Prazer de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Silvia, sou presidente da ONG Aliança do Bem. A ONG Aliança do Bem, ela já está atuando há 20 anos na causa animal e nós estamos agora há 2 anos e meio com CNPJ regularizado e podendo colocar os nossos projetos em dia, né? Então, a gente gostaria um pouco de falar sobre como que é o trabalho de uma ONG, né? De uma instituição, para as pessoas conhecerem, porque as pessoas têm uma visão um pouco deturpada, né? Eu acho que tem muitas dúvidas aí, tanto quanto a instituição, quanto as ONGs, né, para entender como funciona, né, como se tornar um voluntário, como ajudar uma ONG. Então, hoje a gente vai abordar diversos temas aqui dentro do nosso podcast, que vai esclarecer essas dúvidas que o público lá de casa tem. Vamos começar, Ana, falando de, assim, esse projeto tão bonito, né, que salvou tantas vidas aí, que transforma tantas vidas aqui em Campinas, e tem em outros estados, mas aqui até aqui somente em Campinas, né? Isso mesmo. E como que ela surgiu? Se a gente pegar a relação do homem com o animal, né, Larissa, ela remonta lá da pré-história. Sim. Então, se a gente pegar, por exemplo, os fósseis, a gente percebe que o cão foi o primeiro animal a ser domesticado. Com o passar do tempo, se a gente pegar, por exemplo, documentos e escritos do século XVIII, a gente vê que alguns médicos psiquiatras já inseriam o cão dentro do processo terapêutico. Olha que legal. De diversos pacientes. Andando mais um pouquinho, chegando mais perto da gente, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha cães sendo usados para reabilitação de soldados feridos na guerra. Se a gente trouxer um pouco mais perto ainda e já para o Brasil, na década de 50, a gente tem uma médica muito conhecida, que é a Nise da Silveira. Ela trabalhava em um centro psiquiátrico no Rio de Janeiro e ela começou a inserir cães e gatos no atendimento. Tem um filme que fala sobre isso, não Tem. Eu assisti um filme que você falou agora da Nilce da Silveira. Eu lembrei que tem um filme que mostra exatamente isso, dos animais, Exatamente isso. no centro psiquiátrico. Então você vê que isso já é muito antigo. Mas como que a TEAC surgiu aqui em Campinas? A TEAC ela foi fundada em 2004 pela Silvia Jansen, ela é uma bióloga, e ela tem o Daniel, que é o filho dela, também biólogo, e o Daniel tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, que é o TEA, né? E aí ela recebeu a Luana, que é uma labradora, que inclusive é o que gerou a logo da ONG, né? Das camisetas e bandanas dos cães. E ela recebeu a Luana na casa dela. De início, o Daniel estava um pouco relutante de interagir com ela, mas aos poucos o vínculo foi crescendo, o vínculo foi se estabelecendo e a Luana foi ganhando cada vez mais espaço, né? Um ponto importante que é legal falar é que a Luana motivou muito e ajudou muito o Daniel a concluir a tese de mestrado dele. Então, ele colocava ela dentro do quarto com ele, ensaiava a tese, fazia a defesa e ela ficava ouvindo, né? E ele defendeu a tese, obteve o título de mestrado. E a Silvia pensou, poxa, por que não levar isso para outras pessoas também, né? Se beneficiou tanto o meu filho, por que não levar isso para outras pessoas? E aí ela foi atrás de profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, de profissionais que comprassem mesmo a ideia, né? E que se identificassem com a causa e de outras instituições também que se identificassem, né? E aí nós começamos a fazer os atendimentos em hospitais, clínicas de idosos, instituições que atendem crianças autistas. Então, desde o começo, a origem da ONG sempre teve uma relação muito forte com o autismo, por conta do diagnóstico do filho da fundadora, né?
Sim. E devem ter histórias marcantes aí do projeto, acho que você pode compartilhar. Várias, várias. Quando você me mandou o roteiro, inclusive para eu dar uma olhada, eu fiquei pensando, né, meu Deus, como que eu escolho poucas para contar, né? Porque são tantas e eu fiquei, meu Deus, mas vamos lá. Eu pensei em duas situações, uma que a gente consegue ver o resultado imediato Sim. e o outro que demorou alguns meses, mas são duas situações bem legais. Uma das situações a gente presenciou num hospital, na ala da pediatria. Então, era uma criança que já estava institucionalizada há um tempo, já estava num processo de internação há um tempo. E aí, por conta do processo de internação, ela precisava tomar um medicamento na veia. A enfermeira precisava colocar o acesso, né? E aí, ela estava resistente, não, eu não quero, eu não aguento mais. E normalmente, quando a gente chega com o cão na porta do quarto e a gente vê que está em procedimento, a gente volta depois. A gente fala, não, né? Depois a gente retorna. E no caso dessa criança em específico, a gente achou que o cachorro poderia ajudar. Então, o que que a gente fez? Como se o cachorro também precisasse tomar a medicação e também precisasse, né, do medicamento na veia, né? E aí foi bem legal, porque ela falava, nossa, mas que legal, ele também precisa. E aí foi super tranquilo, a enfermeira conseguiu dar o medicamento que precisava, né? E esse, assim, foi bem imediato. Tem um outro caso que é bem legal, que aconteceu com uma das crianças que nós atendemos, que é uma criança autista também. Quando nós começamos a fazer o atendimento dela, o ano passado, ela interagia de longe com o cão. Então, por exemplo, o cachorro aqui, ela a alguns metros de distância, ela já tinha cachorro em casa, mas ainda assim ela tinha um pouco de receio. Tinha uma curiosidade, mas também tinha um pouco de receio, né, do que o cachorro poderia fazer, por ser imprevisível e tudo mais. E aí nós fizemos uma aproximação gradual. Então, primeiro ela ficava longe do cachorro, depois ela ia se aproximando um pouco. Teve um atendimento que eu sentei e coloquei ela sentada no meu colo, então ela precisava de alguém que passasse segurança para ela, que falasse, ó, não vai acontecer nada, né? O cachorro de repente não vai avançar em você. E aí, aos poucos, essa aproximação foi acontecendo. Hoje ela é uma criança que segura o petisco na mão para o cachorro comer. É uma criança que segura o pote de água para o cachorro tomar água no pote. Ela penteia o pelo do cachorro, ela leva o cachorro para passear. Teve um atendimento. Legal, né? Porque assim, o autismo ele tem essa dificuldade. É lógico que o autismo ele depende muito, né? Existem níveis. Sim, Você, como sim, psicóloga, sim. vai falar muito melhor do que eu, né? Sim. E o animal, ele tem um amor puro, né? Então a criança, quando ela se sente segura, realmente aquele amor é tranquilo, eu acho que faz totalmente a diferença, foi o que você falou. E, e é essa questão de quebrar barreiras, às vezes, né? Da doença mesmo, do animal trazer um diferencial na vida. E nos idosos, assim, você nota uma diferença? Muito, 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 muito. Alguns idosos se emocionam muito quando a gente leva o cachorro e fala, nossa, parece um cachorro que eu tinha quando eu era criança e morava na cidade X. Então é muito legal também o atendimento com os idosos, porque eles relembram muito, né? E é Eles muito são legal. carentes também, né? Muito, Eu muito. onde vocês atendem é asilo mesmo. Então lá geralmente não tem animal, né? Não fica animal nesses asilos. Tem uma das clínicas que nós atendemos que tem gatos e aves, mas não cães. Então, geralmente não pode, né? Mas assim, na minha rotina clínica, quando eu vejo os idosos com os animais, eles depositam toda aquela parte emocional, principalmente se o idoso é viúvo e o filho vai morar longe, ou se não tem filhos. Então ele pega aquele cachorrinho como filho mesmo, é um aporte dele emocional. E a gente acha que pode até entrar nessa parte de emocional também, fugindo um pouquinho da terra, agora na parte de psicologia, né? Hoje a gente vê que até as companhias aéreas estão instituindo aí Sim. legislação para poder andar com os cachorrinhos na parte de cima por conta de segurança emocional, Suporte emocional. suporte emocional. Isso, isso. Restaurantes, como que funciona? Fala um pouquinho disso pra gente também, Ana. Então, na verdade, esse é um trabalho bem diferente do trabalho da TEAC, né? Eu tô puxando mais o lado psicólogo agora. Aham. O cão de suporte emocional, ele na verdade é usado quando a pessoa tem alguma questão relacionada justamente à saúde mental. Então, são pessoas, por exemplo, com quadros de ansiedade, com quadros de depressão, e aí precisa toda uma questão médica de avaliação, né, da necessidade de um Geralmente cão é o de suporte. psicólogo que faz essa avaliação ou seria um psiquiatra? Mais a parte do psiquiatra, mais o psiquiatra.
mais o psiquiatra. Mas é totalmente diferente de um cão de terapia, né? Que é o que a Sim, gente tem na sim. ONG. Não, esse seria um cão normal, só que ele serve como terapia emocional para aquele tutor, Suporte emocional. suporte emocional para aquele tutor. E é diferente ainda do cão de assistência, que é, por exemplo, o cão guia, né? Para cegos, que tem todo um treinamento. Então, são 3 finalidades diferentes, né? 3 usos diferentes do cão. Tá, e os animais que são usados lá na TEAC, Uhum. quantos animais mais ou menos são? Como que funciona a seleção desses animais? Os animais, eles passam por alguns testes antes de chegarem ao atendimento, né? Então, um primeiro teste que a gente coloca é o teste de socialização. Porque a gente fala que o animal, o cachorro, ele não atende sozinho. Ele normalmente atende com mais um, às vezes 2, 3, depende da instituição e da quantidade de pessoas que a gente vai atender, né? Mas um primeiro teste que a gente faz é um teste de socialização. Então, como que esse cão fica junto com outros cães? Ele é um cão que vai latir junto com outros cães? E aí, se ele late muito, ele se estressa, ele se cansa, né? Ele é um cão que chama os outros cães para brincar? Ele é um cão que fica com medo? Então, a gente precisa avaliar isso. Um outro ponto também é a avaliação comportamental. Então, como que esse cachorro fica em atendimento? Por exemplo, atendimento com criança, né? Tem muito isso de puxar a orelha, principalmente cachorros que são mais peludinhos, que têm a orelha mais fofinha, né? Às vezes puxar rabo, então precisa avaliar. Esse cachorro, se a gente, por exemplo, apertar um pouco a orelha dele, como que ele vai reagir? Se a gente segurar o focinho, e ele vai balançar a cabeça tentando tirar a sua mão, ou ele vai ficar esperando você tirar. A gente precisa ter uma previsibilidade do comportamento do cachorro para poder colocar em atendimento, né? Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um atendimento de um autista adulto e ele e o voluntário estavam sentados e eles iam levantar para fazer uma outra atividade. E o cachorro estava embaixo. E o nosso assistido pisou na pata do cachorro, totalmente sem querer, não viu. E o cachorro não reagiu, o cachorro não fez absolutamente nada. Então, é dessa previsibilidade que a gente precisa. Acidentes podem acontecer. Sim. Foi o caso, né, Sim. desse atendimento em específico. Então, a gente precisa ter uma previsibilidade. Outro ponto também que é muito importante são exames e vacinas, né? A gente pede um esquema vacinal básico, e alguns exames também para fazer atendimentos, dependendo do lugar. A gente tem um protocolo de banho também, então, se é, por exemplo, um hospital, a gente precisa controlar a saúde de uma forma um pouco mais rigorosa. Então, a gente precisa de exames, a gente precisa de banho, a gente precisa de uma higienização melhor no cão. Se é uma outra instituição, por exemplo, uma instituição que atende crianças autistas, que não é tão rigorosa, a gente pode espaçar um pouco mais exames, a gente não pede banho para fazer o atendimento. Então, a gente tem algumas etapas, né, alguns pré-requisitos para que o cão possa chegar ao atendimento. E tem algumas raças que geralmente já são selecionadas por conta de comportamento, não? Na verdade, não necessariamente. No caso da ONG, nós temos muitos cães de raça, né, mas temos SRD também. Tá. Então, não necessariamente. Tem alguns cães que não são muito indicados, principalmente os cães da lei da focinheira, né? Porque precisaria andar com ele na rua de focinheira, e aí não tem como a gente levar um cachorro com focinheira para fazer o atendimento, porque já passa uma ideia de um cão agressivo, que é justamente o que a gente não quer, né? Mas tirando esses, a gente não tem uma raça específica, nem nada do tipo. Tá, e esses animais, vocês têm parcerias com universidades, clínicas? Como que vocês mantêm esses exames? Vocês dão esse suporte para esses tutores, né, que têm esses animais para fazer a instituição funcionar, né? Sim, nós temos parceria com farmácia de manipulação, porque, por exemplo, para que o cachorro atenda em hospitais, ele precisa do banho. Sim. E o banho é com clorexidina, que é um produto específico para asepsia e higienização. Então, a gente tem uma parceria com farmácia de manipulação, a gente tem parceria também com fotógrafo, agência de marketing, laboratório de análise para os exames, né? Veterinários que ajudam a gente a fazer os testes também. E é isso. Ah, legal. E quem quiser participar da TEAC, como que funciona? Como que você se inscreve? Ou se tem um animal super dócil, a pessoa pode se inscrever? Como que ela faz esse processo para entrar? No nosso Instagram, que é @ONGATEAC, na biografia tem um link, e lá no link tem algumas opções para você ajudar a ONG. Então, vai desde doações a se tornar um voluntário mesmo, né? E existem 3 formas de você ser um voluntário.
um voluntário com um cão. Então, se você tem um cão que você julga que atende os pré-requisitos e você acha que dá para fazer um atendimento e um trabalho voluntário com ele, você faz a inscrição. Tem alguns voluntários que se inscrevem sem o cão para fazer o atendimento e podem ajudar de outras formas. Por exemplo, no bazar, a ONG trabalha também com um bazar. E tem pessoas que inscrevem só o cão para fazer o atendimento. Então, elas não conseguem atender, mas elas podem disponibilizar o cachorro para outras pessoas atenderem, né? E aí tem todas as opções lá no nosso Instagram. E esse bazar, essas pessoas, bazar de roupa mesmo? Roupa, eletrodoméstico, bijuterias, Legal. diversos. E aí, tudo tem lá no Instagram de vocês. Tudo tem no Instagram. Legal. Onde que fica esse bazar? Eu vou ficar devendo o nome da rua, mas eu sei que o bairro é Vila Marieta. Tá, fica na Vila Marieta, depois a gente vai olhar lá no Instagram. A rua é Leopoldo do Amaral. Leopoldo do Então, Amaral. quem tiver aí doação, quiser ajudar a TEA, que a gente pode levar lá. Depois a gente vai falar com a Silvia aí da ONG, que também deve ter projetos aí de doação. E, Ana, a gente falou, vocês atuam em Campinas. Tem um projeto de crescimento para outras cidades? Como que tá? Tem planos de expandir? Atualmente, a maior parte dos atendimentos são feitos em Campinas. Nós temos alguns atendimentos pontuais em outras cidades aqui da região. E assim, tem outras ONGs dentro do estado de São Paulo e em outros estados no Brasil também, que fazem esse trabalho de serviço assistido por animais, né? Mas a ideia da ATEAC é, no futuro, oferecer treinamento em serviço assistido. Que legal. Muito bacana, Ana. Muito obrigada. A gente vai conversar agora um pouquinho com a Silvia, falar um pouquinho sobre a Aliança do Bem, né, Ana? Na introdução você já falou que já faz alguns anos, você já me comentou para mim que você está aí na causa animal há 25 anos. Sim, há 25 anos. Eu fui voluntária em algumas ONGs aqui em Campinas. Poderia continuar sendo voluntária, né? A ideia surgiu de fazer a Aliança do Bem. Nós somos em 9 fundadores. Que legal. Nós sempre trabalhamos juntos, esses 9 fundadores. Surgiu porque eu sou da área comercial, eu trabalho em gráfica. E eu sempre tive uma visão de que ONG deveria ser conduzido como uma empresa, né? Uhum. E as ONGs mais antigas, elas têm muito aquela questão. Hoje já mudou muito, o pessoal já está trabalhando de uma forma diferente, que é a questão da gente buscar apoios e projetos, né? Levar os projetos para as empresas. As pessoas, os empresários no Brasil, eles não têm muito essa visão, mas a ONG Aliança do Bem, ela busca passar essa visão. Então, nossos projetos todos, eles são voltados para empresas. Porque se você for buscar pessoas físicas, você é veterinária, você sabe disso, a Ana está aqui, os voluntários, eles são muito exigidos. Aham. E quem já está envolvido na causa animal ou qualquer outro tipo de ONG, ele já dá o que ele tem, ele é espremido ao máximo. Ele financeiramente, fisicamente, ele acaba se doando muito. Chega um certo momento que ele não tem mais o que fazer. E é um desgaste emocional muito grande, né? Exatamente. Às vezes a pessoa aparece com um bichinho que ela acabou de achar na rua, lá na minha clínica, ela chega lá e fala assim, me dá o telefone de uma ONG. Sim. E aí a pessoa não entende que a ONG, na verdade, é uma organização não governamental. Vocês não têm auxílio do governo para fazer esse trabalho voluntário, né? Que é uma renda que vocês tiram lá da sua casa, do seu sustento, de rifas, de bazares, para realmente conseguir levantar um dinheiro para ajudar esses animais. Então, esse dinheiro não cai do céu, né? É importante que as pessoas tenham essa conscientização e ajudem as ONGs. Sim. Se vocês precisam de uma ONG, ajude uma ONG a ter, então, uma verba para conseguir fazer um trabalho social legal. É lógico que a questão, como a Ana colocou perfeito aqui, a questão assim, tem tanta forma de você ajudar, Sim. você não pode ajudar financeiramente, ajuda fisicamente no trabalho. Sim. Não pode ajudar fisicamente, ajuda divulgando, ajuda postando os nossos animais, o trabalho que eles fazem. Então, são várias formas de você ajudar. Mas as pessoas têm que começar a entender que a ONG ajuda, mas ela precisa ser ajudada. Sim. Para que ela possa continuar, porque senão a tendência é a não conseguir levar o trabalho adiante. E a ONG, né, vocês só pegam situações, assim, complicadíssimas, porque é animais de maus tratos, é animais de rua, é animais que realmente estão no estado, assim,
muito complicado. Muito. Então, além do financeiro, é muito emocional. E como que funciona esse projeto do resgate? Como que vocês conduzem esses resgates? Hoje a nossa ONG, como eu falei, né, as Uhum. ONGs mais antigas, elas trabalhavam muito com aquela questão de abrigo. Tanto que aqui em Campinas, uma das maiores que tem, ela tem 2.500 animais. Uhum. Eu falo assim, pessoal, se você é da causa animal, você tem que conhecer essa ONG, porque o trabalho deles é fantástico. Porém, é um trabalho que hoje já fica um pouco inviável, porque a ideia não é você ter um abrigo tão grande, porque aí você acaba meio que não conseguindo fazer as doações na mesma proporção que entra. Uhum. Então, hoje a gente trabalha muito assim, com lar temporário. A nossa ONG, ela tem um gatil. Nós hoje temos da ONG em torno de 100 animais. Porém, a gente tem muito lar temporário. Por que a gente busca lar temporário? Lar temporário, o próprio nome já fala, né? Temporário. As pessoas que estão fazendo nos cobram. Ela fala assim: escuta, eu já está um mês aqui, precisa tirar. Uhum. Então, é onde a gente acaba tendo que fazer feira. Então, a gente faz 3 a 4 feiras mês, porque a gente tem que doar esses animais. Lógico que com responsabilidade, a ideia não é a pressa, nem doar por doar, mas a gente acaba tendo que fazer, porque senão você fala: "Ah, não, tá no abrigo, esse mês não vou fazer uma feira". Então, o lar temporário, ele obriga você a se mexer, né. Não Uhum. estou dizendo que as ONGs que têm abrigo não façam isso, mas a gente acaba sendo muito obrigado, porque o lar temporário nem sempre é gratuito, às vezes a gente paga. É isso que eu ia falar. E outra, vocês precisam abrir espaço para ajudar um novo animal, né? A partir do Exatamente. momento que você termina Sim. ali o seu processo, então você fez o resgate, cuidou, destinou ele a uma família, você consegue Sim. ajudar um outro animal. Então é importante que isso rode, né? Isso rode. Tanto que a ONG Aliança do Bem, ela tem em torno de 100 animais que ficam no nosso, vamos dizer assim, no nosso gatinho, no nosso canil. E eu não gosto muito da palavra abrigo, né? Mas assim, a gente não ultrapassa esse limite, porque não, senão você acaba não trazendo um benefício para o animal, né? Ele vai viver estressado, ele vai viver num ambiente que não é legal. Então a gente tem, o nosso resgate, ele é baseado nisso que você falou. Doou, conseguiu encaminhar aquele animal, a gente daí abriu um espaço e resgata outro animal. Porém, a gente dá um suporte muito grande além do resgate, Uhum. que é o que a gente faz doação de ração, a gente doa muita ração. Hoje, o ano passado, 2024, nós fizemos um levantamento, nós doamos 150 mil de ração. Que legal. Então, é um volume alto. Então, tem muitos protetores independentes que dependem hoje da ONG, precisam dessa ração que a gente doa. E se fosse pra você contar pra gente o caso mais marcante aí de um resgate? Pode ser mais de um, se você quiser, assim, Sim, que acho é. que você fala assim, nossa, esse foi difícil. Eu acho que uma coisa que isso nos meus 25 anos de causa me marcou muito, porque a gente às vezes fala, ai, tem um animal abandonado numa vala, então a gente vai lá, a gente já espera o pior. Uhum. Ele está numa vala, ele está jogado, mas eu tive um pedido de resgate de um animal que estava numa casa, num bairro bom e num fundo de quintal. E um vizinho denunciou porque ele escutava esse cachorro chorando há mais de um mês. Ele demorou a tomar essa decisão e quando ele resolveu denunciar, ele ligou e por coincidência fui eu que atendi e eu fiquei muito assim, eu falei: "Não é possível", porque se ele está um mês, eu imaginava assim, que ele tivesse numa situação muito difícil para ele estar, porque ele chorava dia e noite. A gente fala chorar porque o animal, você como veterinário, você sabe Sim. que o latido é diferente, é como se fosse um lamento, um choro Uhum. mesmo, né. E até me emociono em falar nesse caso, porque eu fui com a Tereza, que é a nossa diretora de abrigo, e ao chegar lá, eu me deparei com o pior quadro que eu já vi na minha vida. Esse animal tinha sido devorado eh, assim, aqueles bichinhos, né, que haviam comido Cheiro toda a parte, mesmo. bicheira dos olhos. E esse animal estava numa casa muito boa, essa tutora, ela tinha mais 2 animais, e ela me disse, assim, com muita frieza que ele ficou doente e ela botou ele no quintal, porque ele estava cheirando mal. Então, quando eu peguei ele, eu nunca esperava ver a situação que ele estava, e ele já tinha perdido a parte do olho, né, parte da lateral do rosto,
E a gente daí imediatamente socorreu ele, denunciamos, fizemos todo o processo, consegui tirar os outros 2 animais que estavam lá, ainda não nessas condições, mas eu sabia que se acontecesse algum problema ia chegar nesse estado, e levamos esse animal. Tratamos dele por um mês, né, com muita, assim, dificuldade, porque o quadro dele era muito difícil, e nós conseguimos recuperá-lo. Ai, que Ele não bênção. teve uma vida, assim, ele já veio a óbito, né, Uhum. isso já faz algum tempo. Ele não teve uma vida, assim, longa, mas ele teve um acolhimento que ele não teve durante toda a vida, porque ele já era um cão idoso. Ele teve uma morte digna, né? Ele teve um resto de Então ele atividade. teve amparo, ele ficou comigo, inclusive, óbvio que não ia colocar ele para doação. Então, esse foi um caso que me chocou muito pelo fato dele ter uma tutora Uhum. e dessa pessoa ter condições, mas simplesmente ela não tinha consciência do que é você ter um animal, que ali é uma vida, né? Então, isso me chocou muito, porque, como eu digo assim, você pegar um animal na rua, você espera mesmo o pior, né? E nesse caso aí foi bem difícil. E a gente pensar que o animal é um ser puro, né? Inocente. Ele não te pede nada que não seja amor e um potinho de Sim. comida e um É. cuidado, né? Então, a partir do momento que você adota um animal, que você compra um animal, é uma responsabilidade que você tem. Sim. E é muito legal um projeto como o de vocês para realmente pegar esses animais. Você imagina se vocês não fossem lá e tivessem pegado ele, quanto tempo esse animal ia ficar sofrendo? Sim. E é importante seguir, sim, porque hoje maus tratos é crime Sim. e a gente tem que sim Denunciar. denunciar. Eu tive um caso, gente, que também me chocou bastante. Era um cachorro que tinha um tutor. Ele era da raça do Husky siberiano. Um Husky siberiano adulto, de 2 anos, ele vai pesar o quê? Uns 30 quilos, em média, assim, né? O cachorro pesava 13 quilos, pra vocês terem uma noção. Ele era pele e osso. Ele tinha tanto carrapato na face dele que ele não conseguia abrir o olho. Eu nunca vi um animal com tanto carrapato na minha vida. E aí, eu comecei a arrancar aqueles carrapatos, assim, a revolta, né? Sobe aquela revolta dentro da gente de como essa pessoa deixou esse animal nesse estado, né? E a estagiária que tava do meu lado, assim, eu arrancando os carrapatos e tal. Aí ela, falei, olha, vai ter que ficar internado, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, tá aqui, vou seguir, né? Tipo, vou seguir, vamos. Não quero pagar nem a consulta. Falei, amigo, pelo amor de Deus. Eu falei, você quer que eu chame a polícia? Pode chamar. Fez assim pra mim. Pode chamar. Infelizmente, né? Complicado. Chamei, aí chamou, na verdade, quem veio foi a guarda chegou e falou pra ele, paga que é melhor pra você, porque isso aqui é maus tratos, ela é veterinária, porque daí já é um agravante, porque daí E tem mais um porém, né? Porque às vezes se vocês pegam maus tratos, aí vocês precisam da ajuda de um laudo. veterinário nesse pra caso, comprovar. a gente conseguiu também, né, um laudo, Sim. lógico, né, para onde ele foi socorrido, a gente levou e imediatamente já pediu um laudo, que você tem razão. Se a gente não tem, inclusive para resgate, né, a gente precisa estar acompanhado de um veterinário, porque em alguns momentos esses tutores que têm esse animal, ele não quer entregar, É. mesmo estando em umas condições assim, ele não quer. Então, isso é muito importante, a gente ter esse apoio. E aí você imagina, eu como médica veterinária, atestando ali o animal em maus tratos, seguimos pra delegacia. Chegamos na delegacia, não tinha delegado. O delegado tava numa ocorrência na rua, volta amanhã. Era flagrante, gente. Você pensa se o cara voltou? Imagina. Não voltou, a gente assumiu o caso e corremos. Teve uma ONG que ajudou a gente também com esse animal, até fazer parte de publicação e tal. E infelizmente a gente perdeu, porque ele já tava com doença do carrapato, ele já Sim. tava Muito É, debilitado, né? extremamente debilitado, mas você vê, ele ainda teve a cara de pau de levar lá na clínica, talvez por uma denúncia, algum vizinho que talvez tenha ameaçado ele, porque chegou lá na clínica, ele não queria pagar nem a consulta, né? Então, esse pra mim também foi um caso parecido com o seu aí, que foi Sim. muito É chocante. muito chocante, né? Quando há o tutor, né? Porque eu até entendo que a pessoa, talvez, naquele momento, ela não está em condição. Mas é óbvio que se ela procurar uma ajuda, é óbvio que se for até sua clínica, lógico que você
é o seu trabalho. As Sim. pessoas têm que entender isso, que nada é. Mas se a pessoa falar assim: "Olha, eu não posso pagar dessa forma, mas eu posso pagar dessa outra forma, parcelado", tem muitas formas de você fazer. É, e é o desprezo, né, você olhar Sim, pra pessoa e ela olhar para o cachorro e assim, desprezar. sim. Eu não sei nem como que esse cara levou, de verdade, eu não sei nem como, porque Talvez já com a ideia de abandonar, De deixar o cachorro, é. que foi o que ele fez, né. infelizmente, aí está na justiça, infelizmente a justiça é muito complexa, ainda estamos a passos largos aí de uma Sim. justiça. Mas olha, Larissa, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, Aham, porque as pessoas que estão nos ouvindo, entendam que alguma forma elas vão ser punidas. sim. Então, porque às vezes as pessoas ouvem e falam assim: "Ah, nossa, nossa, nessa condição eu vou abandonar ou eu vou levar numa clínica e deixar". É importante frisar, ou numa ONG, eu vou abandonar na porta de uma ONG, é importante frisar que a punição vem. Como? É porque hoje todos os lugares têm câmeras, Uhum. então você vai ser gravado. Eu costumo falar assim para as pessoas que você às vezes fala assim: "Ah, eu vou fazer um BO contra você, porque isso não pode acontecer, isso é maus tratos". A pessoa fala: "Pode fazer". Então assim, infelizmente as nossas leis aqui, elas não dão uma punição que eu acho que deveria ser dada. Sim. Ainda não chegamos nesse nível, mas a punição vem. De uma certa maneira, a pessoa vai ter dor de cabeça, ela vai responder um processo, ela vai ter que dar uma explicação sobre aquilo, talvez ela vai ter que doar a cesta básica, né? Porque dependendo do que vai acontecer com o processo, essa senhora, ela teve que doar 10 cestas básicas, uma por mês. Então, a punição vem. Ela Uhum. ficou muito mal vista pela vizinhança, porque nós fizemos com que isso chegasse até os vizinhos. Inclusive, os outros 2 cães foram adotados por uma vizinha. Então, eh, saiba que você não sai impune. É. E eu acho que assim, além da lei terrana, né, a gente tem aí uma lei de da Sim, da 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 pl do plantio, né, a do gente plantio aí, acho que é uma coisa que independe de religião, é exatamente, uma questão de que você, como você falou do plantio, né, volta, né, de um jeito ou de outro volta. porque os bichinhos são tão puros, né, eles só dão amor. Sim. Sim. E eu não sei se você estava num resgate, quem me contou foi a Rosana com a Lúcia, de uma senhora que trancava os gatos dentro de um quarto. Você estava Não, junto? não. Nossa, eu fiquei chocada com essa história também, que era uma senhora que ela ajudava, dava ração pra ela todos os meses, aí nisso essa senhora ficou doente, e ela falou: "Tá cheio de bicho lá, né, tudo dando ração, a ONG tá ajudando e tal", fazia lar temporário. A hora que eles foram olhar, a mulher tinha fechado a porta, assim, tinha um buraquinho. Ela falou que ela tacava, tipo, uns potinhos de ração, só que lá dentro os gatos estavam se multiplicando, estavam se comendo, estavam em estado deplorável, deplorável. Ela falou que foi chocante, assim, daí ela estourou a porta, a mulher era acumuladora, então tinha muito lixo, os bichos Meu todos no Deus. estado, assim. Então, é complicado, existem essas situações que é doentio mesmo, assim. Sim, É, sim. é. Tá. E você falou que tem bastante veterinário que ajuda vocês aí nesses resgates, né. E como que a comunidade, assim, pode te ajudar? Sim, a gente, na verdade, nós pagamos, né, esses veterinários que acabam, às vezes, nos ajudando no sentido, assim, de fazer um custo mais baixo, Sim. ou de dar uma orientação quando não é possível a gente levar o animal. Então, a gente tem esse suporte, né, mas a gente tem esses custos, né, de clínica, esse animal mesmo que a gente socorreu, a gente teve um custo bastante alto, né, e a gente depois teve que fazer várias ações para poder pagar o hospital veterinário. Eh, e hoje as pessoas podem nos ajudar de várias formas. Você pode se voluntariar, nós fazemos de 3 a 4 feiras mês, então Uhum. você pode ser um voluntário para a feira. Você não consegue ficar lá o dia inteiro, porque a feira começa às 9 e vai até às 14. Não tem problema, fica 1 hora. Você pode ajudar a limpeza do gatil, do canil, que a gente faz essa limpeza pesada 3 vezes na semana e depois é só a manutenção, que aí é feita com os voluntários. Você pode nos ajudar financeiramente, que é muito importante, porque por mais que as pessoas ajudem com voluntariado, com tempo, com tudo, a gente tem ração, que a gente gasta muita ração, a gente tem produtos de limpeza, a gente tem as despesas gerais da ONG, né, que é sala, contador, enfim. Então, todas essas despesas são
em dinheiro, em espécie, né? A gente tem que ter esse retorno. Então, tem muitas formas que as pessoas podem nos ajudar, né? Divulgando, compartilhando quando a gente coloca no Instagram. São coisas muito simples, mas que faz uma diferença. Quanto mais engajamento a gente tiver, mais o nosso Instagram for visto, mais nós conseguimos doar, mais nós conseguimos receber. Então, são coisas que, ações que não vão causar o menor trabalho para quem está fazendo, mas é uma forma que a pessoa está ajudando. Então, Sim. tem muitas maneiras. Eu recebo, em média, 30 pedidos de resgate dia, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Isso que a gente não divulga o WhatsApp, nem o endereço. Quem quiser visitar, a gente agenda a visita, tudo por questão de abandono mesmo. Mas é muita coisa. Então, eu nunca neguei E um dentro desses resgate. 30, você resgata todo? Não, você Não, seleciona. não, porque aí eu teria Não dá, né? menos de 3 mil animais a mais mês, né? Então, assim, é o que eu falo. Então, quando a pessoa liga e ela fala assim: olha, eu tô com um cachorro aqui, porque o pior de tudo que são pessoas que são tutoras. Não Aham. são assim, tem um animal na rua. Não. Os animais de rua são menos. A pessoa fala: olha, eu peguei um cachorro, agora eu vou me mudar, e não cabe. Então, ela fala assim: eu posso levar aí? Eu costumo falar assim, eu não gosto de falar não. Então eu falo, pode, mas a gente vai fazer um documento, reconhecer firma, você vem 3 vezes por semana fazer a faxina do canil, Boa. né? Isso aí. E as pessoas não aceitam. Hum. É óbvio que não aceitam. Não, eu trabalho. Então eu falo assim, eu também trabalho. A ONG é voluntariado. Eu trabalho numa empresa e eu faço meu trabalho voluntariado. Eu dedico 5 a 6 horas por dia de voluntariado. Lógico que você não precisa dedicar isso, mas você pode dedicar meia hora por dia. Não, não posso. Então a pessoa já sai fora. Mas nosso principal objetivo é ajudar o animal. Então Sim. a gente fala, tá, você não pode fazer isso, então vamos fazer o seguinte: você fica com o animal, eu vou te ajudando com ração, eu vou te ajudando na divulgação, você leva o animal na feira. Então a gente tenta ali educar a pessoa para que a pessoa se conscientize. Porque se você simplesmente falar, não, eu não estou pegando, não, não resgato mais, ou colocar lá no Instagram, não estamos resgatando, você não está assim auxiliando essa pessoa para que ela melhore. Porque a ideia é essa, é que ela melhore, que ela entenda que voluntariado é uma coisa fantástica. A Ana está aqui, eu tenho certeza, Ana, é a coisa mais gostosa que tem pra gente, é a gente ajudar. Porque quando você ajuda, você se ajuda. É uma sensação única. Só quem é voluntário sabe o quanto. Sim. Hoje, nós temos aí o Dia do Voluntário, quer dizer, é uma coisa fantástica, porque a sensação que dá é como se você tivesse uma dose assim de vitamina no teu corpo. É força. Então, a ideia é essa. Todo mundo que se achega para pedir ajuda, eu tento ajudar, mas fazer com que essa pessoa passe a ser um ajudador. Então, a ideia é essa, né? Então, a gente faz dessa forma a questão dos resgates. E você quer falar? Eu ia perguntar, qual a média de resgate que vocês fazem por dia? Você tinha falado 30, mas que não O dá conta. pedido de resgate são 30, mas a gente tem uma média aí mensal de resgate mesmo que acaba vindo para a gente, 3 animais, mês, tá? Agora, é aquilo que eu falei, é uma ajuda de assumir mesmo, né? Trazer o animal para a ONG. Ontem mesmo a gente fez um resgate assim, o animal veio para a ONG, ele está sob a nossa tutela total. Mas a gente tem assim, desses 30 que a gente recebe pedido, a gente acaba ajudando 10 a 15 por dia. Por quê? Porque a pessoa fala: "Puxa, você foi a única que me respondeu". Mesmo que seja para não dar a solução total, porque a solução total que ela quer, a pessoa quando ela liga buscar ajuda, ela não quer ajuda. Ela quer que você assuma o problema dela. Ela liga e fala assim: "Ó, posso deixar o cachorro aí?". Então ou o gato, ou o passarinho, tem de tudo, né. Já tive papagaio, que o pessoal e a gente daí vai buscar ajuda com o IBAMA, por uma questão de ser silvestre, né. Mas, a gente consegue ajudar, essas 30 pessoas que pedem ajuda diária, que eu falei que é uma média, de uma outra forma, fazendo com que ela entenda que ela tem que fazer a parte dela. E a gente vai estar ali para dar o suporte, que é o quê? Encaminhar esse animal para adoção responsável, ajudo com ração dentro do possível, castração, eu tenho um projeto de castração, ano passado nós fizemos 450 castrações gratuitas, inclusive com medicamento,
isso também com o apoio da prefeitura, né? Sim. E que são doadas as vagas para a ONG e a gente repassa essas vagas. Eu também tenho uma parceria com uma escola de pós-graduação, que eles precisam do animal para fazer a aula de anestesia, e a gente cede o animal e faz o pós-operatório. Então, assim, a gente dá todo esse suporte, né? Então, eu posso dizer que a ajuda efetiva a gente consegue, se as pessoas toparem embarcar nessa jornada com a gente consegue ajudar sim os 30, mas eles têm que fazer a parte deles, né? Ah, legal, muito legal, Silvia. E tá, e aí quando tá esses animais lá no abrigo, né? Ficando lá temporário. Como que vocês selecionam as famílias que vão ficar com esses animais? Como que funciona a seleção dessas pessoas? O pré-requisito para adoção Hum. começa básico assim, né? É maior de idade, todas as pessoas da casa estão de acordo, e a gente daí, partindo desse princípio, qualquer pessoa, ela assim, ela pode adotar. Aí vem a parte da entrevista, onde a gente conversa com as pessoas, e ali é como esse podcast aqui nosso, é uma conversa de amigos, porque às vezes, na própria conversa, a pessoa fala uma coisa que você vê que ela não está pronta. Então você vai ponderar junto com ela, falar assim: puxa, mas eu tive um caso parecido, que aconteceu isso, que a menina queria adotar, ela não tinha conversado com a mãe, ela era maior de idade, mas ela não tinha conversado com a mãe nem com o pai. Eu falei: puxa, mas você mora com eles, não seria legal você conversar com eles? Aí ela: não, mas meus pais são legais, eles vão deixar. Eu falei assim: mas eu gostaria que você falasse com eles. E se eles toparem, aí a gente volta a conversar, não significa que você está apta ainda. E depois aí conversando, então é nessas conversas que você vai puxando, já com a experiência que a gente tem, qual é, você já teve animal? Já tive um gatinho, e o que aconteceu com ele? Ah, ele fugiu. Então, você não acha que seria legal você ter lá a sua casa? Mas tudo de uma forma que a pessoa não vai entender aquilo como uma imposição e nem como uma coisa agressiva. Porque se você faz isso, você fecha as portas para uma pessoa que futuramente ela poderia ser um bom adotante. Então, a gente procura ponderar com as pessoas. Então, o requisito para a adoção responsável é que a pessoa tenha um bom papo com a gente. Eu costumo falar assim, como eu sou da área comercial, eu falo que a venda não é importante. O importante é o pós-venda. Então, isso eu levo também para a ONG. Então, eu falo assim, adotou, a gente passou por todo aquele processo, mas à noite, adotou à tarde, a gente faz a feira, à tarde, no final da noite, está sendo noitinha, eu já mando, oi, tudo legal? Como é que tá aí a nova pessoa, né, na família, e como é que tá a adaptação? E aí a pessoa fala, nossa, já subiu ali, fez isso, poxa, que legal, você está precisando de alguma dica? Então, costumo passar muita dica e dar, olha, eu tô aqui, tá? Qualquer coisa. E você chega a fazer visita de mesmo presencial em algumas casas? Muito, muito. A gente tem um requisito que, na dúvida, se é uma indicação e tal, acaba. Não, a pessoa pode até levar o animal, mas depois a gente pede vídeo, a gente pede uma série de coisas. Se não é uma indicação, se é uma adoção que a gente não conhece, a gente procura. Ontem mesmo nós doamos a Lila, que foi uma cachorrinha que ficou 5 meses com a gente, ela e a irmã. E a Karen, que é uma voluntária, ela foi até a casa, porque ela era mais próxima da casa do adotante. Então, ela foi lá, bateu o maior papo, tomou um café com o pessoal e tudo, e adorou o pessoal. Então, a gente traz essa coisa da pessoa. Eu falo assim, a partir de hoje nós somos amigos. Então, as pessoas gostam disso, porque isso dá uma tranquilidade para o adotante também. Porque a gente está na área, quando você vai comprar algo, você compra. E quem vai vender o produto para você é quem está vendendo, porque ele sabe tudo daquele produto. Você só está sendo orientado. A gente sabe tudo da causa animal. Então, a gente E não ver como um produto exatamente, né? Não é cartaz. e assim, a gente sabe, eu fiz a referência na questão da Sim, venda, né? sim. Mas na questão da doação, também, a gente sabe tudo sobre animal. Então, é muito importante que a pessoa, o adotante, nos veja como um canal que vai ligar o animal, ela e o que ela vai precisar. Então a gente fala assim: olha, você está adotando com a gente, a partir de hoje nós somos amigos. E aí eu posso te indicar um veterinário com custo legal, eu posso te indicar locais que você compra com desconto. Então a pessoa ela se sente à vontade para buscar essa ajuda com você. E isso faz
toda a diferença, Lari, toda a diferença. Ah, eu imagino. E a questão dos animais adultos também, que é difícil, né? É, Os animais, hoje, os filhotinhos seria sim, mais fácil. Mas eu já até falei num outro podcast que o animal adulto ele é legal porque a gente já sabe a personalidade dele, né? tamanho, né? O Que é uma tamanho. das coisas que as pessoas mais perguntam quando chega na feira, vai crescer? E aí você fala assim, eu não sei. Porque, esse negócio de pata, você sabe como veterinário que não influencia em nada. Eu tenho um cachorrinho lá que tem uma pata gigante e ele é minúsculo. Então, assim, então a gente fala assim, que tal se você pegasse um adulto? Que aí eu te garanto que ele não vai crescer. Então, assim, o adulto, ele é mais tranquilo, ele não vai bagunçar, ele não vai comer chinelo, ele não vai destruir sua casa no início, né? E aí a gente conversa com as pessoas e as pessoas acabam aí comprando a ideia, né, de adotar um animal adulto já, em vez de filhotes, né? Eu tenho assim, normalmente eu faço isso nas feiras, eu gosto de levar mais os adultos. E os filhotes a gente acaba divulgando mais pela internet e tal, porque ele interage ali na feira e a pessoa acaba vendo o quanto que ele é legal, né? E na internet, os filhotes, como são mais fáceis, acabam a gente divulgando mais no site, no Instagram, essas coisas. E a gente tem tido um bom retorno na doação de adultos, principalmente gatos, né? Que os gatos, eles adultos, são os mais difíceis de doar, né? Então a gente tem conseguido doar bastante gato adulto. E o gato, a maior parte das vezes, não tem raça, né? É, Então, assim, eu vejo, assim, porque eu acompanho, eu tenho uma outra amiga também que faz uma campanha aí com gatos, só que ela não é uma ONG, né? Ela é, quando você é sozinha, protetora independente. exatamente, protetora independente. E aí vai ficando todos frajalinhos, rajadinho lá, porque os bonitinhos branquinhos, tudo vai. Sim. E sabe o que eu queria te perguntar? Você falou pra mim que tinha um gatinho, né? É, vocês testam esses gatos pra Sim. ser fel? Os gatos da ONG Aliança do Bem, os nossos gatos, eles são todos doadores de sangue. Que legal. E isso é uma forma que a gente conseguiu, aquilo que eu falo, né? A parceria com as empresas. A gente tem uma parceria com uma empresa que faz essa coleta e ela vende para as clínicas Que veterinárias. E necessário. em troca, ela nos dá os testes. Não só isso, a gente ganha uma pontuação. Às vezes a gente precisa de uma vacina. Eu precisei de uma bolsa de sangue Uhum. para esse animal que eu falei, esse resgate. E a gente sabe que o custo é alto, né? E então, eles me cederam a bolsa de sangue. Então, assim, a gente tem essa parceria com essa empresa de 5 em 5 meses eles visitam a ONG, fazem a coleta de sangue. Aqueles que não são doadores, porque nós hoje no Gatinho nós temos uma faixa etária de 9 a 16 anos, então eles não são doadores de gatos, mas eles são também, por cortesia dessa empresa que faz a coleta com os que são doadores, eles são testados também. Então todos são testados. A gente hoje tem uma parte separadinha que é para caso de FeLV, né? FIV e FeLV. E nós temos pouquíssimos casos, graças a Deus. Que bom. E às vezes a gente doa também FeLV, porque se a pessoa não tem um outro gato, né? E tal, a gente consegue fazer essa doação. E então eles são todos testados, vacinados, microchipados, castrados, até porque isso está no nosso estatuto. A gente só doa com vacina, castrado, e se ele não é castrado porque ele é filhote, sai no documento que a gente doa a castração quando ele tiver com a idade apta. Legal. Isso é opcional, tá? Porque se a pessoa opcional que ele faça com a gente, não que ele seja castrado, porque ele vai assumir um compromisso de castrar. Mas se ele falar assim, não, já aconteceu muito. A pessoa fala assim, não, a minha irmã é veterinária, então eu vou castrar com ela. Não, tudo bem, ótimo, para nós melhor, cede a vaga para outro. Sim. Porém, a gente faz essa avaliação e depois a gente vai saber se realmente esse animal foi castrado, porque hoje tudo começa na castração. Não existe um IBGE para animais, mas existe um cálculo feito por assim, empresas que trabalham com a causa animal, que para cada pessoa, cada ser humano no Brasil, existem em torno de 30 animais, ou seja, tem eu e tem 30 animais, então abandonados.
Então é muita coisa. Para cada ser humano, 30 animais abandonados no Brasil. Isso é um cálculo assim que eles fazem. Lógico que pode haver uma variação de 30 a 25, mas é muita coisa. Então tudo começa por aí, porque se tiver menos uma população animal, obviamente vai ter menos abandono. Legal. É, porque, para quem não entende, né, às vezes é necessário a transfusão de sangue dos gatos, principalmente é muito difícil, porque tem que sedar, tem um peso, acho que se eu não me engano, é acima de 5 quilos, não é? 5 quilos, exatamente. Pra Tem que entrar ter- no padrão, assim, é difícil. E aí, difícil. você tendo vários animais lá, você consegue fazer esse trabalho, porque às vezes é difícil. Assim, Sim. eu tô do outro lado da clínica, né? Às vezes eu pego o paciente que precisa de transfusão e às vezes a gente não fecha a bolsa. Outra bolsa. Então a gente faz esse trabalho que acaba sendo um trabalho bacana, porque a gente está ajudando, a gente está sendo ajudado, porque, como eu falei, a gente ganha os testes, a gente ganha pontuação, às vezes eles dão em vacina, e então é uma forma da coisa circular, né? Todo mundo se ajudando, né? Então é bem bacana. Ah, muito legal, ô, Silvia. E pra gente finalizar aí, que dica que você daria para as pessoas que têm vontade de adotar, mas têm medo, né? Têm receio? Qual seria a principal decisão, assim, para elas tomarem essa atitude de ter um animalzinho em casa e adotar, gente? Adotem. Pra que comprar, né? Tem tantos animais precisando de amor. Com certeza. Eu falo assim, eu acho que a vida da gente, ela só vale a pena quando a gente conhece a alegria, às vezes até mesmo a tristeza, o sofrimento, significa que você está vivo, né? Porque a gente conhece muitas pessoas que chegam e falam assim, eu tive um cachorro, mas eu sofri tanto quando eu perdi ele, eu não quero mais. Então eu sempre falo, não, entendo, respeito, porém, pensa em adotar de novo, porque vale a pena. Às vezes, tudo bem, a gente sofre muito, né? Quando a gente perde um animalzinho, é como se fosse um ente querido. Mas, assim, a vida é feita disso, né? A gente vai sofrer, sim, a gente vai ter. Mas por que não reverter esse sofrimento em uma felicidade? Porque você joga toda aquela sua tristeza e você vai saber que você vai adotar um novo animal, dar uma nova chance para aquele animal. E então, assim, eu sempre falo assim, se a pessoa tem um certo receio de adotar, porque vai sofrer, porque vai perder, porque vai ter trabalho, porque vai viajar e não tem com quem deixar, tudo isso tem solução. Tudo isso tem solução. Então, não deixe de viver, não deixe de amar por medo. Medo de sofrer, medo de não ter tempo, medo. Não, a vida é intensa, então viva isso. Essas coisas fazem parte e você consegue lidar com isso. E o animal, ele ensina muita coisa pra gente. Muita coisa, né? Você vê esse trabalho que o pessoal aqui, né, que a Ana tá aqui, que eles fazem. Eles ensinam tudo. Uma criança autista, uma criança que tem qualquer tipo de problema, ele consegue ensinar que a gente não consegue. A Ana contou uma experiência aqui fantástica, que esse menino, né, ele não conseguia se aproximar. Ninguém, nem psicólogo, ninguém conseguiu essa proeza, mas o cachorro conseguiu. Então, olha que coisa mais linda isso. Então, eu falo sempre para as pessoas, dá uma oportunidade, porque você pode ter certeza que o animal vai te ensinar mais do que você vai ensinar a ele. Com certeza. Muito belas palavras aí, Silvia. Gente, foi muito especial, um podcast, assim, muito bom. Acho que é um tema muito necessário a gente falar sobre essas questões, né, de quanto que o animal é importante aí na saúde das pessoas, de como a gente tem que cuidar, né, abrir os olhos para a questão das ONGs, né, de ajudar, de ter uma conscientização de cuidados. Eu agradeço muito a presença de vocês e eu espero aí que mais pra frente a gente grave outros podcasts com outros assuntos. Gente, eu me segurei tanto para não falar aqui. Gente, então a gente finaliza aqui o nosso terceiro episódio do Bem Mais Pode. Aqui vai ter o Instagram do pessoal. Sigam, compartilhem, coloquem aqui no comentário algumas dúvidas que vocês tiverem. Podem colocar também ideias para os próximos episódios. A gente pode trazer aqui a Ana e a Silvinha de novo para a gente fazer mais um episódio com mais dúvidas. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. E segue a gente no Instagram. E segue no Instagram. @aliancadobem.org.br. @ONGETEAC. @Bem Mais Pet. Bem mais pode ajuda os tutores sempre atentos e cheios
De amor e carinho pelos bichinhos. Sempre com bem, mais tarde tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente